às 9 horas da madrugada? Eu espero que sim. Que mês desafiador, pessoal. Não sei para vocês como foi, ainda bem que nós temos aqui, né? Nossa apóstola falando que era o mês de Af, porque misericórdia, que mês. Para mim, pelo menos, foi realmente desafiador, principalmente os últimos dias. Mas minha alegria ninguém tira. Espero que a de vocês também não. Alegria de viver, de superar os desafios, porque só por Deus mesmo. Ai, mas que bom que esse mês chegou no fim, né? Flavinha vai comentar sobre tudo isso com a gente hoje. E, meus irmãos, eu queria orar por todos nós, mas queria pedir para que vocês abram a câmera, né? Eu também tinha esse desafio da câmera, tá? Só para ser vulnerável aqui. Eu falava, nossa, eu vim aqui para ouvir Deus e a Flávia e o João querem que eu fique aqui com essa cara amassada, misericórdia. Mas não, gente, é sobre a gente se conectar aqui, né? Estar em unidade, como a gente tem falado tanto nos cultos, e mostrar para o Papai do Céu, né? Que estamos todos presentes. Então, deixa a gente ver seu rostinho amassado aí, que tá tudo certo. Queridos, vamos orar? Vamos começar já assim, bem em ritmo de festa, que balança o coração? Fechem seus olhos. Querido Pai, nosso Deus amado, Jesus, que vocês possam estar aqui já essa manhã. E Deus, obrigada pelos desafios, porque realmente a mim mostrou que é a fé mesmo que nos move, porque se eu fosse olhar para tudo que vem acontecendo, talvez eu não teria tido forças. E eu percebi, Senhor, a conversa, finalmente, né, do Senhor comigo, porque tocaram em todas as minhas coisas, mas não tocaram em mim. E eu espero que, assim como tenha sido comigo, os nossos irmãos aqui presentes percebam também a mão do Senhor, o cuidado do Senhor, o zelo do Senhor, e que se não perceberam, ou revisitem, né, os acontecimentos dos últimos dias e possam verdadeiramente lembrar da presença do Senhor, ou que daqui em diante consigam ter esse olhar e se sintam acolhidos, em cada desafio e também em cada alegria, porque não é só de desafio que nós vivemos, certo? Meu Pai, eu quero agradecer a sua presença nesse culto hoje. Estou ansiosa para ouvir o que os nossos apóstolos e as pessoas que vão ministrar, os louvores, as canções todas, vão conversar conosco. Se Deus quiser, cada um aqui vai conseguir pegar a sua porção. Deus, eu peço que o Senhor aumente a fé, a minha, a de todos nós que estamos aqui, e que cada palavra realmente seja força para o nosso espírito, para o nosso corpo, para a nossa alma, e que nós nos enchamos de certeza de que o Senhor está realmente em cada momento, em cada decisão, em cada palavra. Eu pude ouvir fortemente o Senhor e eu respeitei, senão eu já tinha feito umas loucuras aqui esse mês. Eu espero que os nossos irmãos também tenham percebido realmente a sua presença e não tenham, né, sucumbido aí às nossas vontades da carne. Então, Deus, eu te peço que ao entregar esse culto, Senhor, nas suas mãos, seja realmente um culto onde nos traga um novo olhar, de um novo tempo, de uma nova alegria, de uma nova fé, de uma nova esperança, que todos nós sejamos realmente renovados, Senhor, no seu amor, na sua alegria e também no que temos que aprender daqui em diante. É isso, meus queridos, em nome de Jesus. Amém? Bora, não sei para quem eu passo a palavra, mas vamos lá. Amém. Shalom, amados, bom dia. Todos aí me ouvem bem? Olha, ouvem bem cantando também os dois. A palavra do Senhor lá em Efésios capítulo 6. Só para mim, tá Vamos ler picotando a voz aqui. dele, gente? Tá picotando? A Dani falou que tá, Rafa. Juliana, talvez seja a sua Estão me internet. ouvindo? Tá? Quando você fala pausado, tá, mas quando você começou a discorrer, ficou assim. Vamos lá, então. Abram a Vamos. palavra do Senhor lá em Efésios capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 10 em diante.
Efésios, capítulo 6, do versículo 10 em diante. Enquanto vocês abrem aí, aproveite para abrir as câmeras também, quem pode. A Sarina abriu a câmera dela, mesmo estando com a cara bem amassada, né? Não tem problema nenhum. Efésios, capítulo 6, e versículo 10. Todos acharam aí? Dá um joinha aí, por favor. Karina, show, boa. Vamos lá. O apóstolo Paulo escreveu assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Prestem atenção agora, porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. E sai, pois firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis pagar todos os fardos amados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí, Efésios 6, do 10 ao 17. Ju, tá picotando bastante aí a sua voz. Pois olha, não sei o que fazer, estou com a conexão. Não deu para entender essa última fala. Realmente está bem desafiador. Você não tem um celular para usar o 3G, Ju? 4G, sei lá. Ih, acho que ele até travou, né, É, ele gente? travou. Cadê essa Tá, ele série? vai entrar aí pelo seu celular, porque senão a gente já vai. Vou tentar no celular da Sarina, estão me ouvindo agora? Perfeitamente. Maravilha, vamos lá então. Vocês conseguiram acompanhar a leitura? Sim. Agora a gente só precisa que Efésios desligue o outro 6, áudio. do É. 10 ao 17. Então, um texto famoso, o apóstolo Paulo fala sobre a armadura de Deus. Nós não vamos fazer uma análise pormenorizada aqui, ao contrário, nós vamos falar bem brevemente, mas eu creio que tem tudo a ver com o momento que nós temos passado. Essa palavra o Senhor me entregou durante a semana. E o foco dela foi o seguinte: primeiro, a nossa luta ela não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra as coisas que nós vemos. Então nós finalizamos o mês de Ave, que é um mês desafiador. Por quê? É um mês onde nós temos que confrontar o relatório da incredulidade contra o relatório da fé. É um mês em que nós temos que contrapor aquilo que grita aos nossos olhos e aos nossos ouvidos com aquilo que nós cremos. E isso não é fácil. E o apóstolo Paulo ele chama a nossa atenção. Ele diz: olha, preste atenção, a nossa luta não é contra o que nós vemos. Ele vai dizer em outro texto, lá em Coríntios, ele fala assim: olha, nós não podemos atentar nas coisas que nós enxergamos,
Porque as coisas que nós vemos são passageiras, são temporárias, são efêmeras. Mas as coisas que nós não vemos, essas são eternas. Por isso nós precisamos andar por fé e não por vista. Isso ele fala lá em Coríntios. Então, o que o apóstolo Paulo fala em Efésios é: primeiro, vamos botar atenção, nós precisamos focar naquilo que nós não estamos vendo com os nossos olhos naturais. Precisamos ativar os nossos olhos espirituais. Precisamos ativar os nossos olhos da fé. E eu quero comentar aqui alguns pontos bem breves. E o primeiro deles é: depois que ele explica que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, depois que ele explica que a nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, ele fala assim: portanto, ou seja, depois de tudo isso, sabendo de tudo isso, façam o seguinte: tomem toda a armadura de Deus. Diz a história que quando Paulo escreveu isso, ele estava preso em Roma e tinha um soldado romano próximo a ele, onde ele via ali e podia descrever, né, toda a estrutura de guerra daquele soldado. Quando Paulo fala, tomai toda a armadura, me chamou a atenção o seguinte: totalidade para ter integridade. Eu vou repetir: totalidade para ter integridade. Não adianta ter o escudo se não tiver o capacete. Não adianta ter escudo e capacete se não tiver o calçado apropriado. Não adianta ter capacete, escudo, calçado se não tiver couraça. Entendem? É necessário ter totalidade para ter integridade. Portanto, irmãos, avaliem que cada um possa se avaliar e entender. E pedir ao Senhor que lhe mostre: Pai, o que falta para eu ter totalidade na minha vida espiritual? De antemão, nós podemos resumir assim: comunhão com os irmãos, estamos tendo aqui. Altar secreto, leitura da palavra. Altar secreto, oração. Altar secreto, jejum. Pelo menos 4 desses pontos nós temos que ter em nossas vidas. Praticar. Altar secreto, oração. Altar secreto, busca da palavra. Altar secreto, jejum. E comunhão com os irmãos aqui, que é a nossa coinonia. Totalidade para ter integridade. Outra coisa que ele fala, ele diz assim: tomai toda a armadura de Deus, para quê? Para que possais resistir no dia mau. Então, nós estamos finalizando o mês de Av, que foi carinhosamente chamado aqui na companhia de mês de Af. A Ana já na introdução deu um relato aqui, ela já deu um pouquinho de como que foi o mês para ela, principalmente os últimos dias, e eu tenho conversado com alguns de vocês nos bastidores, e não é diferente, não é só contigo, Ana. Com boa parte do pessoal não foi fácil, não é fácil. E o que o apóstolo Paulo diz? Ele fala: olha, tomem a armadura, sabendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas tomem a armadura por quê? Para que possais resistir. E resistir, meus queridos, pressupõe uma única coisa: ataque. Eu vou repetir. Resistir pressupõe ataque. Nós precisamos de estratégias de defesa. Quando ele monta ali a estrutura do soldado romano, ele é detalhado. Ele fala: olha, tem o capacete, tem o escudo, tem isso, tem aquilo, tal, tal, tal. Nos ensina que é necessário totalidade para ter integridade, ou seja, zero preguiça com a nossa vida espiritual. Aliás, eu quero frisar isso. Cuidem da sua vida espiritual com urgência. Cuidem da sua vida espiritual com urgência. Tenham zelo. Não deem bobeira. Por quê? Porque haverão ataques. Simples assim. Então nós temos uma guerra, essa guerra se desenvolve no âmbito espiritual.
Eu preciso ter integridade, ou seja, eu preciso ter totalidade para ter integridade, mas eu preciso estar ciente que eu estou sob ataque. Uma vez a Sarina e eu, a gente estava conversando e nós dissemos assim, nossa, a gente pensava assim, né, que a vida com Deus é ali, tipo, só ovelhinha, lírios do campo, sol, borboleta, um negócio assim, arco-íris. Cara, a vida com Deus, ela é de caminhada de vitória, mas vitória pressupõe disputa. Vitória pressupõe batalha. Eu gosto muito de futebol. Eu assisto futebol direto, eu gosto, eu torço. Ora, para um time ser campeão, ele tem que ter o quê? Os jogos que são literalmente batalhas, são as batalhas modernas. Tem lá o estádio cheio, a torcida adversária, a torcida a favor, batalhas. Então, quando Paulo fala para que possais resistir no dia mal, nós precisamos tomar conhecimento e ciência de que resistir pressupõe ataque. Precisamos de estratégia de defesa. Outra coisa que ele fala, ele diz assim, lá no versículo 13, né? E depois de tendes vencido tudo, depois de tendes vencido tudo, vencer não é atacar. Olha que curioso. No esporte precisa atacar para vencer, mas na vida espiritual é mais importante defender do que vencer. E prestem atenção no que eu vou falar agora, porque é como eu brinco sempre, é um código. Vencer é resistir no tempo. Não adianta resistir um dia, não adianta resistir 2 dias. Eu preciso resistir todos os dias. Porque assim, acumulando pequenas vitórias dia após dia, é que eu consigo vencer. Eu venço resistindo no tempo. Eu agradeço, Alex, por você colocar as palavras aí. É isso mesmo, vencer é resistir no tempo. E ele diz: depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Permanecer inabaláveis. Permanecer, portanto, é vencer no tempo. A gente não escuta isso entre vários aspectos, seja no aspecto profissional, seja no aspecto financeiro, seja no aspecto do esporte mesmo. Ah, chegar no topo, ok, é difícil, mas não é impossível. Mas muito mais difícil é permanecer. E o apóstolo Paulo fala: nós fomos chamados para permanecer, permanecer inabaláveis. Quando eu li Inabaláveis, Inabaláveis, eu lembrei do Salmo 125:1, que diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Então, amados, os desafios eles vêm, e eles não vêm para brincar, eles vêm para nos derrubar. O nosso inimigo, ele vem para derrubar. O Senhor Jesus já disse isso, né? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ele não vem para brincadeira. Então nós precisamos entender isso, tomar toda a armadura de Deus, resistir, vencer e permanecer vencendo. E para finalizar, o que me chamou a atenção aqui? Quando o apóstolo Paulo descreve a armadura, vejam que ele fala: cingidos com a verdade, vestidos com a couraça da justiça, calçados com o evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, usando o capacete da salvação e empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. São 6 equipamentos que ele descreve. E aqui os analistas vão gostar do que eu vou falar. São 6 equipamentos. Dos 6, apenas um é de ataque, que é a palavra. Os outros 5 são de defesa. Prestem atenção no que a palavra está nos falando. 5 são de defesa. Para quem é analista, 83,33% é defesa. Apenas 16,66% é ataque. E o ataque é com a palavra. Reforça as ideias lá do versículo 13, né? Resistir e permanecer. Ambas as situações, resistir e permanecer no tempo. No tempo, não é uma vez, é todo dia, todo dia. É uma condição na eternidade, ou seja, é uma condição que eu tenho na eternidade, no Kairos,
que me permite vencer no Cronos, que me permite vencer no tempo, uma condição espiritual. Então vejam, que o Senhor nos dê graça para entender isso. A vida cristã, ela é uma vida de vitória, mas vitória pressupõe resistência. Resistência todo dia. A melhor parte dessa história é que a graça dele nos basta. Ele já nos deu a condição de permanecer, ele já nos deu a condição de resistir. A graça dele já está sobre nós, a presença dele já está conosco, a palavra de Deus, a palavra dele já está liberada para nós. Então, que nós possamos, como salmista, olhar para o alto e falar: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Que em nome de Jesus nós possamos, nesse domingo, celebrar isso, celebrar a vitória que nós já temos nele. Amém, meus amados? Eu passo a palavra para o louvor agora, que o Senhor continue falando conosco, em nome de Jesus. Shalom, shalom, irmãos, amém. Glórias a Deus. Hoje o louvor continua na mesma linha do Juliano. O louvor nos chama a exaltar o Senhor, glorificar o Senhor a todo tempo, em todo lugar, e só Ele é santo. Amém? Pausa. Pode falar, Dani. Achei que você não fosse falar. Você estava com o microfone fechado. Glórias a Deus. Shalom, irmãos. Passa a palavra, amém. Amém. Glória a Deus, querido. Shalom, shalom. Bom dia. Quem está com a câmera fechada, vamos abrir. Quem pode, para a gente poder estar vendo os rostinhos, né? Hoje, como vocês estão vendo, não é o apóstolo João nem a apóstola Flávia. Nosso apóstolo João está junto com o pastor Juliano lá no Maranhão, né, no projeto The Way, um trabalho lindo do apóstolo Márcio Tanino, onde a companhia de Daniel se juntou também, ajudando, abençoando esse projeto lindo. Então, vamos estar em oração, né, nesse tempo por eles que estão lá. Nossa apóstola Flávia está em missão no mercado, junto com o Cláudio e com a Cris, né? Então, como a profeta Rose sempre fala e eu amo, né? O corpo é movimento, né? A gente está sempre em movimento e isso é lindo, esse movimento do Senhor. E como a Ana falou, o Juliano falou, e assim eu vou ter que concordar com eles, né? Que esse mês de ave foi desafiador, né? Eu não gosto de falar que foi difícil, porque quando a gente fala que algo é difícil, já causa uma batalha na nossa mente, onde já nos cansa antes. Então, eu prefiro ver as coisas como um desafio, porque quando é um desafio, pelo menos eu, né? Eu amo desafios, porque eu não gosto de perder, a gente não gosta de perder. Então, quando é um desafio, a gente fala, não, eu não vou aceitar isso, né? Eu vou continuar nessa luta, nessa batalha, mas assim, foi um mês bem desafiador, né, para mim. Coisas que não aconteciam há muito tempo aconteceram, né? E eu falei, Senhor, o que que o Senhor quer, né, com isso tudo? E eu quero dar uma boa notícia para vocês, que hoje, às 18 horas, acaba o mês de Ave e nós vamos adentrar ao mês de Elul, onde o rei está no campo. Olha, eu já agradeci tanto ao Senhor, eu falei, Senhor, como demorou a passar esse mês de ave. Mas que bom, queridos, que na vida tudo passa. Tudo passa. Eu quero agradecer aos visitantes, quem está aqui. Né? Como eu falei, ainda dá tempo de você mandar mensagem para alguém enquanto estava a adoração. Eu orei e falei, Senhor, para quem você quer que eu mande mensagens? Entrou aqui até minha amiga Cláudia Otti. Né? Eu falei, amiga, Deus colocou você no meu coração. Entra, nem que seja com a câmera fechada, porque eu sei que o Senhor tem algo para você Aí, mano. nessa manhã. Tá ali, ó, já abriu a câmera ali, ela. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Estou muito feliz em ver vocês, mano. Amém. Então, Deus é queridos, fiel. é tempo de vocês. Dá tempo ainda de vocês. Alguém que vier no seu coração, manda esse convite, que pode ser o que a pessoa está esperando nessa manhã. E nós muitas vezes somos egoístas, né? A gente só quer receber e não queremos dar, né? Não queremos compartilhar.
aquilo que nós estamos recebendo. E eu tenho certeza que o que o Senhor tem para entregar nessa manhã é algo muito forte que tem mexido comigo durante toda a semana. Antes de iniciar, eu vou estar orando, tá bom? Senhor, eu quero primeiramente te agradecer, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui na companhia de Daniel. Agradecer pela vida dos nossos apóstolos, João e Flávia Cobal, Pai, que o Senhor seja com eles nesse momento onde eles estão, dando sabedoria, discernimento e abrindo as portas, eles vivendo o sobrenatural, Pai. Que nessa manhã eu possa diminuir para que o Senhor cresça. E que aqui nesta manhã a manifestação do teu Santo Espírito seja de uma maneira sobrenatural na vida de cada um dos teus filhos e que cada um venha receber a porção para esse tempo, para essa estação que nós estamos entrando. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus, queridos. Deixa eu aqui, porque vocês sabem que eu tenho uma pequena dificuldade com o Zoom, mas hoje eu falei para a Rê, falei, Rê, eu testei ontem a tarde inteira, vai dar certo hoje. Vai dar certo e eu vou conseguir compartilhar. Só um minutinho. Abriu aí, Rê? Abriu? Eu acho Sim. que agora eu aprendi, hein? Eu acho que agora ninguém me segura mais. Acho que agora vai. Depois de alguns anos tentando bastante, agora foi. Então, queridos, nós estamos saindo de ave. Não só de ave. De ave, antes de ave veio Tamuz. São 2 meses bem desafiadores, né? Tamuz foi quando o povo construiu o bezerro de ouro. E em ave foi a questão dos espias, o pecado dos espias. E agora nós estamos entrando em Elu, onde o rei está no campo. E assim, quando eu li o rei está no campo, eu peguei essa imagem, né? E falei assim, deixa eu colocar essa imagem que eu fechei os olhos. Eu quero que vocês façam isso. Fechem os olhos. Se imagine nesse campo verde. E você e o rei. Você e Deus. São só vocês dois. Não existem barreiras. Ele não está lá no trono. Ele não está distante de você. Ele está ali do seu lado. Atento a cada uma das suas necessidades, dos seus pedidos. Sem você fazer o mínimo de esforço. Você não precisa fazer nada. Ele está ali. Então, em Elu, o rei está no campo. Ele está aqui todo o tempo. Não que ele não esteja o resto dos meses, mas imagina ali o tempo todo ele ali assim do seu lado, de uma maneira, eu estou aqui, eu estou aqui. E aí, queridos, esse mês é representado por Iud, a letra do alfabeto. Eu achei isso muito interessante, que mais para frente eu vou falar isso, não vou falar agora não. Yud, o que que significa essa letra? Um dos significados, né? Que é a mão de Deus que está sempre sobre nós. É a misericórdia designada das mãos dele. Então, queridos, durante o mês de Elul, ele nos lembra que a mão dele está sempre sobre nós. E mais do que isso, a misericórdia dele. E aí vem a tribo de Gade. E, queridos, como foi profundo, eu sou uma apaixonada pelas tribos, né? Inclusive, faz tempo que eu não venho ministrar aqui. A última vez que eu ministrei sobre Zebulon, no início do ano, e agora o Senhor me trouxe de volta aqui, onde eu pude mergulhar bem profundo na tribo de Gade, e eu tenho certeza que eu vou trazer chaves muito importantes para esse mês. E lá em Deuteronômios 33, 21, diz assim: Ele escolheu a melhor parte para si, pois ali estava reservada a porção do legislador. Ele veio frente ao povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Queridos, Gade escolheu a melhor parte. E quando o rei está no campo, ele nos traz à memória o quê? Nós precisamos diariamente escolher a melhor parte. Vão vir desafios? Sempre vão vir. Mas como eu vou lidar diante desses desafios? Eu vou olhar como uma dificuldade ou como um desafio?
Quando eu olho como uma dificuldade, querido, isso nos paralisa. Porque a gente entra assim, eu não sei, que é difícil, eu não sei. Né? Se a gente pegar um exemplo de uma criança, né? Se você der algo muito complexo para a criança vai falar assim, eu não sei, é difícil. Realmente, aquela criança naquele momento não tem habilidade para fazer aquilo. Mas nós aqui, adultos, tudo que Deus nos entrega, sendo coisas boas ou ruins, problemas, nós temos habilidades para sair deles, para aprender com eles, para crescer com eles. Então, nós precisamos escolher a melhor parte nesse mês. E lá em Salmos 145:18 diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. É tempo de invocar o Senhor. O que é invocar? É chamar para perto, é clamar, mas em verdade, não somente no momento da minha necessidade, do meu desafio, mas em verdade. E queridos, o que Elu traz de mais forte para mim, onde é o início de tudo, em Elu, é a techuvá. O que é a techuvá? A techuvá é o arrependimento, é o retorno, é o retornar. Por quê, queridos? O que aconteceu nos 2 últimos meses? O pecado. Os espias pecaram, o povo pecou, e agora é tempo o quê? De techuvá. Nós estamos nos preparando, Elu é considerado o mês onde é preparação para quê? Para Yom Kippur, que é o dia do perdão. E também é a preparação para as festas judaicas. Nós daqui a pouco estaremos celebrando Sukkot, tabernáculos. Então é tempo de techuvá. E muitas vezes nós entramos num orgulho. Travou, né, gente? Travou. Espera um pouquinho que ela já volta, gente. Pessoal, vamos orar, né? Porque hoje a internet está desafiadora. Então, vamos pedir para o Senhor, para que envie anjos na casa da Mirella, para que possa a internet voltar e nada tirar de nós, né? Essa oportunidade da gente entrar nesse mês e adquirir todo esse conhecimento para a gente criar estratégias, né? E direcionamentos do Pai, para a gente seguir um mês aí, um mês de vitória. Ah, ela falou para mim que a luz dela acabou. Shalom, pessoal. Ó, é guerra, né? Toda vez que a gente vai, é guerra. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tive que vir aqui para É. fora porque a luz acabou, né? Então tô no celular, mas Ô, hoje é Mi, mais um dia que. Oi, você quer passar a apresentação para mim? Eu vou compartilhando e você vai no celular falando, para não sobrecarregar pode você que tá ser, sem luz aí? pode ser. Vamos aí, gente. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir agora fazer isso, não. Eu vou ministrando aqui, depois eu boto a ministração no grupo. Pode ser, gente? Ou se voltar à internet, pra gente não perder o time aqui, tá bom? Então, nós estamos em Techuvá, que é um tempo de arrependimento, né? É tempo da gente avaliar a nossa vida, pedir perdão e se voltar para Deus. É tempo de mudar mesmo a direção, deixar o caminho errado. Querida, precisa retornar, você precisa retornar.
Todos nós temos algo, temos algum ponto. E nós não podemos permitir o quê? Que o nosso orgulho. Porque muitas vezes a gente acha, não, eu não tenho pecado, eu não tenho nada de errado. Mas, queridos, é tempo de techuvá, de um arrependimento verdadeiro e genuíno. E retornar para alguns lugares que Deus tem te chamado nesse tempo. Deus tem te chamado. Um arrependimento que gere mudança. E lá em Joel 2,12 diz: Voltai para mim de todo o vosso coração. Voltai para mim de todo o vosso coração. Porque para entrar nessa estação, mês de Elul, tudo que Deus tem preparado para nós precisamos primeiro retornar, techuvá, arrependimento. E aí eu quero que até o tempo de eu mandar aqui para a reapresentação, que coloca um louvor, e nesse momento do louvor, eu quero que você busque ao Senhor. Senhor, qual área eu preciso fazer até chuvar? Qual área da minha vida? Para que eu venha entrar nessa nova estação e viver todas as promessas que o Senhor tem. Então, Rê, pode colocar esse louvor, você fecha os seus olhos e busca ao Senhor. Senhor, o que eu preciso retornar? O que eu preciso me arrepender? Qual direção eu preciso mudar na minha vida? Amém? Pode liberar palavras de amor para Ele. Ah, Jesus, nós queremos mais, Pai. Nós queremos mais, Pai. Nós queremos queimar, Pai, por Ti, Jesus. Nós queremos queimar de amor por Ti, Jesus. Pai, o nosso desejo é que o mundo saiba, é que o mundo possa ouvir, Pai, a nossa adoração, Pai. Que as pessoas possam sentir o fogo que está dentro de nós, Pai. Que as pessoas possam ser incendiadas, Pai, pelo fogo que tem queimado nesse lugar, Pai. Esse é o meu desejo de gritar. Só quero queimar por Ti. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro. Que aqui dentro do meu peito. Um mês de transição. Mês de transição. Ave foi o ponto baixo do calendário. Em Elu, iniciamos um tempo de preparo para as celebrações. É um mês para revermos tudo o que fizemos nesse último ano e nos arrependermos diante de Deus. Nos preparamos para Yom Kippur e a festa de Sukkot. Então, é um mês de transição. É um mês, como eu sempre falo da profeta Rose, é um mês de movimento. Porque para a gente transicionar, nós precisamos sair do lugar. Se a gente continuar no mesmo lugar, nós não vamos transicionar. Então, ó, Elu é o mês de preparação, é o tempo de favor e misericórdia. Elu é refúgio em tempo, como uma cidade de refúgio em meio às devastações da vida. Eu vou abrir um parêntese aqui rapidinho, eu não sei se vocês sabem o que eram as cidades de refúgio, né, naquele tempo de Jerusalém. O que eram as cidades-refúgios? Eram cidades que abrigavam pessoas que estavam para ser condenadas, né, que tinham cometido algum adultério, algum roubo, alguma coisa. E toda a cidade de Jerusalém tinha algumas placas que levavam essas pessoas para essa cidade refúgio. Por quê? Nesse lugar elas estavam protegidas, estavam guardadas, né? Até ter o julgamento. Então, Elu é esse mês onde nós estamos guardados.
E aí, por isso que nós falamos de techuvá, né? Que o Senhor vai sondar o nosso coração nesse tempo, para saber se nós realmente nos arrependemos ou não. Porque também nesse tempo, querido, no dia 1º de Elul, Moisés subiu pela terceira vez com as tábuas da lei quebrada. E lá ele foi buscar esse favor do Senhor, esse perdão do Senhor. Então é um tempo da gente realmente entender que o Senhor é esse nosso refúgio seguro e que Ele está no campo. Eu coloquei esse trono que me chamou a atenção. O trono está vazio. Ele não está ali, ele está com a gente. Ele podia estar lá, mas ele está aqui. Ele está com você, Andréia. Ele está juntinho de você. Ele não está distante. Ele está perto. Ele está com você, Fátima. Ele está com você. Ele está com você, Roberta. Então o Senhor está no campo, está junto com a gente. Esse é o tempo em que Deus vem ao seu campo para fazer-se acessível e surpreendê-lo com sua presença. Ele quer encontrar-se com você no cotidiano da sua vida, no dia a dia da sua vida. Não é só aqui, no momento do culto, mas é no dia a dia da sua vida que ele quer encontrar com você. Então é tempo de buscá-lo. Como nosso mestre Juliano falou no início, né? É tempo de buscar essa intimidade maior, esse relacionamento maior com o Pai. Corra para Ele. Ele deixou o seu trono para estar conosco. E aí essa imagem, né, do filho correndo do Pai, de braços abertos. E é assim que Ele nos espera. E algo que sempre me chama muita atenção é que se você vê nessa imagem, o pai se abaixa. O pai se abaixa para estar na altura do filho. Para mostrar, filho, eu estou aqui. Eu não estou distante, você não tem que olhar para o alto. Você não tem que pular. Eu estou aqui. E é isso que o Senhor diz nesse mês. Eu estou aqui. Acessível a você. Você não precisa olhar para o alto. Não precisa pular, fazer esforço, porque eu estou aqui. E aí, queridos, a tribo de Gade que representa o mês de Elul. E lá em Deuteronômio 33:20 diz: Bendito é aquele que amplia o território de Gade. Ele habita como leão e despedaça o braço e também o alto da cabeça. Queridos, esse mês de Elul, uma das revelações que o Senhor me deu mais forte em relação a esse mês, que é um tempo de ampliação. Nós estamos entrando em um tempo de ampliação. E aí eu te pergunto, o que que você tem buscado ampliar nesse tempo na sua vida? O que que você tem buscado nesse tempo ampliar na sua vida? Pois esse é um mês propício para você ampliar o seu território. Eu não sei se é sua família, eu não sei se é ministerial, se é o seu trabalho, mas Deus vai ampliar. Não é que ele pode, ele vai. Mas aí nós voltamos lá no nosso mestre Juliano. Você precisa buscar, você precisa fazer a sua parte. E assim como a tribo de Gade, eu me levanto como um leão, ainda que atacado, avanço, contra-ataco e conquisto, porque a justiça do Senhor está comigo.
Ana, se levante como uma leoa, ainda que atacada. Avance, contra-ataque e conquiste, porque a justiça do Senhor está com você. E é isso que nós precisamos entender, que muitas vezes nós seremos atacados. Muitas vezes nós seremos atacados, mas nós precisamos ter em mente que eu preciso avançar, contra-atacar e conquistar com a sabedoria de Deus, sabendo que é Ele quem faz. Nós muitas vezes, eu mesmo, por muito tempo, tive esse pensamento, né? Mas é crente. Crente engole tudo e não se posiciona e não fala, não, queridos. Nós precisamos nos posicionar, mas conforme Deus nos direciona. Não mais com a nossa carne, com as nossas vontades, né? Porque antigamente a vontade era xingar, era quebrar, era tudo. Quando a gente é atacado, era isso, né? A justiça própria ali na veia. Mas não. Agora a nossa justiça vem do Senhor. Vem do Senhor. E nós somos chamados nesse mês para nos levantarmos como leão, como leoa. Para quê? Para conquistar, avançar diante dos territórios que o Senhor tem nos entregado nesse tempo. E aí o Senhor me deu algumas declarações. Eu peguei algumas características da tribo de Gade para que a gente venha a fazer essas declarações nesse tempo, para que elas sejam realmente verdade na nossa vida. E a primeira é: eu sou resistente como Gade. Ainda que atacado, me levanto e contra-ataco em vitória. Nós somos resilientes. Eu quero que você fale, eu sou resiliente, eu sou resiliente, eu sou resiliente. Segundo, carrego a valentia de Gade, enfrento as batalhas com a força de leão. Eu sou valente, eu sou valente. Eu tenho a força de um leão, porque eu sirvo a um Deus todo-poderoso. Terceiro, como Gade, não recuo diante da guerra e avanço para a conquista de território. Nós não somos como os que recuam, que desistem, mas nós avançamos para a conquista. Porque tudo que o inimigo quer, Léo, é te paralisar. Tudo que o inimigo quer é que você recue, mas você vai avançar e conquistar tudo que o Senhor ainda tem para a sua vida. É tempo de avanço, não é tempo de recuar. Não é, não é tempo de recuar. Quarto, Gade me lembra que não sou vencido pelos ataques, mas fortalecidos por eles. Como a palavra do Senhor diz, quando penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Os ataques me fortalecem, porque me dão o discernimento necessário e o entendimento para eu montar as estratégias de como eu vou montar algo para vencer aquela batalha. Todo ataque, querido, é positivo. Se eu olhar pela visão de que o copo está meio cheio, não meio vazio. Porque todo ataque eu vou poder tirar ensinamentos. Eu vou poder tirar ensinamentos. Cinco, minha herança é lutar e vencer, assim como Gade conquistou além do Jordão. Queridos, a palavra nos diz que nós somos mais que vencedores
em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores. A vitória já é nossa. A vitória já é nossa. Mas eu preciso lutar. Como o Juliano falou, um jogo de futebol, para ele poder ser campeão, ele não precisa jogar a partida. A gente precisa fazer nossas batalhas. Mas a vitória é nossa. Então, quando eu entro com a cabeça de que eu estou indo naquela batalha, mas que a vitória é minha, a minha realidade muda. Mas muitas vezes o nosso posicionamento, a gente se curva como se a gente já fosse perdedor. E nós não somos perdedores, nós somos vencedores. E a nossa herança é lutar e vencer. E em sexto, eu recebo a bênção de Gade, ampliação de território e autoridade nas batalhas. Em Elu, nós recebemos essa bênção de ampliação de território e de autoridade nas batalhas. Como eu falei também, o mês de Elu tem a letra Yud. E como o Senhor, eu digo que cada detalhe o Senhor fala muito, né? E a letra Yud é a menor letra, né, do alfabeto. E ela é vista como a centelha divina, o começo de tudo, porque todas as outras letras podem ser formadas a partir dela. Queridas, Yud é a luz. É aquele ponto que é tão pequeno, mas ele brilha mais do que os outros. Esse é Yud. Mesmo sendo tão pequena, ela é muito importante, porque mostra que Deus pode usar o pequeno para fazer coisas grandes. E Deus me mostrou que muitos que estão aqui hoje se sentem como Yudes, tão pequenos, e acham que não são capazes de crescer no reino, crescer profissionalmente, de ter uma família. Mas, queridos, Deus é lindo em tudo. Ele usa o pequeno para fazer grandes coisas. Ele não usa o grande, ele usa o pequeno. E aí eu me lembro de Davi. Não tem como eu não trazer Davi, o pequeno, que derrotou o gigante, o pequeno que era rejeitado, que foi escolhido. E é dessa maneira que o reino se movimenta. E Deus está sempre nos surpreendendo. Então Deus usa o pequeno para fazer grandes coisas. Antônia, Deus usa o pequeno para fazer grandes coisas. E nesse mês, se prepare para viver um novo nível de intimidade com o Senhor. E é tão lindo que eu preparei essa palavra ontem pela manhã, e aí à noite nossa apóstola Flávia compartilhou, e ela colocou lá nos grupos, né? Quem não viu, depois vê lá no Instagram dela, o Reels que ela publicou, onde ela teve uma nova experiência com o Senhor que ela nunca tinha tido. Esse é o mês de Elu. Se prepare para viver um novo nível de intimidade com o Senhor. Se prepare para ser surpreendido. Se você acha que você já viveu de tudo, que já viu de tudo, eu quero te falar que você está enganado e que Deus vai te surpreender nesse mês. Como? Não sei. Mas esteja com o coração aberto para viver esse novo nível e ser surpreendido tudo que o Senhor tem para esse tempo. E aí a declaração desse mês é uma das declarações mais lindas que tem, que é eu sou do meu amado e meu amado é meu. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. E durante todo esse mês de Elul, você vai declarar: eu sou do meu amado e meu amado é meu. Como é lindo! Eu fico realmente assim, me emociono, porque
Como eu falei, a gente se sente tão pequeno às vezes, não merecedor de todo esse amor, esse cuidado de Deus nas nossas vidas. E eu sou dele, ele é meu. E quando eu sei que eu sou dele, ele é meu, nada na minha vida vai faltar. Não tem desafios que eu possa passar. Eu sou dele, ele é meu. Nós nos tornamos um só. E eu sei que eu não estou sozinha. Eu sei que eu vou vencer a batalha. Eu sei que eu vou vencer. Então, durante todo esse mês, quando vierem pensamentos que querem te roubar da sua promessa, daquilo que o Senhor tem para a sua vida, do que o Senhor tem para ampliar, para você conquistar, você fala: Eu sou do meu amado. Meu amado é meu. Quando eu digo que eu sou do meu amado, ele sei que ele está no controle de tudo. Eu estou entregando a ele o controle de tudo na minha vida. É tudo, tudo. E aí eu consigo acalmar meu coração. É um mês de preparação. Lá no início eu falei que é um mês de transição. Está nos transicionando e nos preparando. É um tempo de ajuste, arrependimento e alinhamento. Deus nos convida, como nós fizemos, para avaliar a nossa caminhada. Pedimos perdão e deixar para trás o que não serve mais. Somos chamados para limpar o nosso coração e renovar nossa aliança com o Senhor. O que não foi resolvido precisa ser entregue para que possamos entrar no ano novo livres, fortalecidos e cheios de coragem do leão da tribo de Gade. Então é um tempo de preparação durante todo esse mês. Deus, por muitos dias, vai te levar a essa autorreflexão, né? Você analisar como é que foi os últimos meses da sua vida, como é que tem sido, né? Você tem avançado? O que está dando errado? O que está dando certo? E você poder fazer um balanço da sua vida nesse tempo para quê? Para que você venha alinhar com o Senhor tudo aquilo que não está andando, as coisas que não estão indo. Por quê? É um mês de preparação. Ao final desse mês, no início de Tisrei, nós teremos Yom Kippur, que é o dia do perdão, e nós estamos nos preparando para isso nesse tempo. E aí, queridos, a fé, ela requer ação, né? A fé requer ação. Não basta simplesmente eu ter fé. E nesse tempo, Deus nos chama para agir, avançar e conquistar. É tempo de se levantar como leão, assumir seu território. Viu, rei? Assumir o território que Deus te deu, e declarar a vitória sobre a sua vida. Cada passo que você der agora será abençoado e guiado pelo Senhor, abrindo portas que estavam fechadas e trazendo o cumprimento da promessa. Corra para a torre do poder. Então, queridos, é um tempo de agir, avançar e conquistar. Se levantar e tomar posse do seu território. Qual o território que o Senhor te entregou nesse tempo? Que você está permitindo que outros estejam no lugar e você não está. Quando eu botei essa imagem, eu gosto muito de trabalhar com criança, né? Eu gosto muito de fazer ideias lúdicas também, né? E esse homem pulando a pedra. E eu fiquei imaginando, né? E, gente, que desafio, né? Você sair de um lado e ir para o outro, porque tem um vão embaixo.
Mas sabe o que que muda em toda nessa história? É a fé. Porque a fé é invisível aos olhos do homem. E eu sei que nesse buraco aí embaixo tem a proteção de Deus e que Ele não vai permitir que eu caia. Como eu gosto sempre de falar, né? A gente precisa colocar o pé, mesmo não estando vendo, porque a gente sabe que o Senhor vai colocar o chão. E é isso. O Senhor coloca o chão. Ele só pede o quê? A nossa ação, o nosso movimento, profeta Rui. Nosso movimento. Por mais que o resultado não venha no primeiro mês, na primeira semana, muitas vezes não vai vir. E é por isso que Deus não está lá? Claro que não. Deus está treinando a nossa resiliência, a nossa persistência. E é algo que a maioria de nós aprendeu e eu acho que faz muito sentido, né, para mim. Que vem fácil, vai fácil. Não, deixa eu explicar para vocês, né? Muitas vezes Deus nos entrega coisas assim no estalar de dedos. Outras não. Por quê? Ele conhece o nosso coração. Só quem conhece o nosso coração é Deus. E ele sabe que se entregar para a gente fácil, nós não estamos prontos e não temos maturidade para receber aquilo naquele momento. E nós vamos perder. Então, quem conhece o tempo e as estações não somos nós, é Deus. Eu posso me sentir pronta para algo agora. Mas se Deus vê que eu não estou pronta, Ele não vai me entregar. E aquilo pode ser para a morte na minha vida. E eu mesmo, eu, Mirella, eu faço essa oração. Falo, Senhor, se eu não estou pronta, me mostra como eu posso me preparar para receber e viver isso que o Senhor tem para mim. E nós precisamos nos preparar. Nós precisamos fazer a nossa parte. Não adianta de nada nós ficarmos sentados, esperando cair do céu o maná. Pode ser que caia? Pode. Mas e se não cair, você vai continuar sentado? Então se movimente. Salte desse salto em direção àquilo que o Senhor tem para a sua vida, as suas promessas. Daniel, desse salto. Não tenha medo. Seja ousado. Ousadia do Senhor nesse tempo. Rafa Campos, seja ousado. Não tenha medo. Vá além. Está fazendo? Vai além. Todo mundo está falando que é doido? Vai, vai. Não seguir pelo que as pessoas falam. Seguir por aquilo que o Senhor tem te mostrado nesse tempo e vai. Você pode não estar vendo agora, mas você vai ver. E as pessoas vão falar, valeu a pena. Valeu a pena as noites mal dormidas, os choros, os banhos demorados, onde só estavam você e Deus. Vá, se movimente. E aí, queridos, eu coloquei aqui duas bênçãos também de Gade, uma da de Jacó, onde diz assim: Gade será atacado por seus inimigos, mas ele os perseguirá. Fátima, você pode ser atacada pelos seus inimigos, mas eles não vão vencer. Não vão vencer. É você quem vai os perseguir. Eles que vão ter que correr. E quando diz aqui, mas ele os perseguirá, é o quê? É que eles que saíram correndo, eles vieram para atacar. Mas quando viram a situação, tiveram que sair correndo. E a bênção de Moisés diz: será abençoado aquele que ajudar a ampliar os domínios de Gade.
Ele é um leão no modo de descansar e no modo feroz de lutar. Queridos, ele é um leão no modo de descansar. Ele fala o quê? Nosso descanso no Senhor. E muitas vezes nós precisamos descansar. E eu sempre falo que o descanso é igual confiança. Porque eu só consigo descansar quando eu tenho confiança, Roberta. E se eu não tenho confiança, eu não consigo descansar. Eu fico sempre em alerta. Eu quero estar no controle, eu não descanso. E feroz no modo de lutar. E é abençoado aquele que ajuda a ampliar os domínios. É tempo de ampliar os domínios. Em outras versões, os territórios. É o tempo da ampliação. Ampliação. E aí, queridos, como nós sempre falamos, né, a gente precisa saber com o que a gente está lidando no mês. Nós temos as bênçãos. E a maior bênção do mês de Elul é o rei estar no campo. O rei estar no campo, a ampliação de território, né? Essa unção de leão, né? E eu quero orar depois por essa unção de leão sobre as nossas vidas nesse tempo, mas nós temos as guerras de cada mês. E quando nós nos preparamos para as guerras, para as batalhas, nós conseguimos ter armas, estratégias para vencê-las e não cair diante delas. Então, Elu, o Senhor nos chama para um techuvá, tempo de arrependimento, de retorno, para que a gente venha viver as promessas dele, ampliando os nossos territórios, nos preparando para o quê? Para as festas, nos preparando para celebrar. Mas existe ação. Eu preciso me mover, eu preciso me movimentar. E aí o trono que rege o mês de Elul é o trono de Mercúrio. Hermes é um inspirador da astúcia dos mentirosos e ladrões, um trapaceiro endeusado, um trono encarregado das feitiçarias e dos sistemas de riqueza gerados através de comércios ilegais, especialmente drogas. Os ataques são na área da saúde, enfermidades, vícios, remédios, falsa prosperidade, negócios ilícitos, escravidão pelo dinheiro. Queridos, Hermes é um mentiroso e um ladrão. E como um ladrão, ele quer roubar o quê? As promessas do Senhor para a sua vida, as conquistas do Senhor para a sua vida nesse tempo. Ele vai querer atacar a sua saúde. Mas se eu sinto algo já, vou falar, eu sou do meu amado, e o meu amado meu. O meu corpo é blindado pelo Senhor. Eu não aceito esse ataque. Eu não aceito. E a gente precisa ficar atento ao quê? Aos negócios ilícitos. Principalmente nós da Companhia de Daniel, que a maioria é empresário. Vão surgir propostas. Para quê? Para Deus testar o seu coração. E cabe a você o quê? Se posicionar. Não, eu não aceito. Por quê? É a falsa prosperidade. É um negócio ilícito que parece muito bom aos meus olhos e que vai me gerar muitos frutos, mas no final eu vou estar entrando numa emboscada. Então é um mês da gente ficar atento às propostas que vão surgir durante esse mês. Porque será um mês que vão aparecer muitas propostas, muitos negócios. E eu preciso perguntar ao Senhor: Senhor, é para eu seguir ou não? É legal? É lícito? Ou eu tenho que dar meu famoso jeitinho brasileiro? Ou o famoso jeitinho carioca? O carioca tem jeitinho para tudo. Nós somos complicados aqui, porque
é cultural. Eu digo que o carioca tem coisas que é cultural, que é realmente uma mudança de mente. E a gente faz tanto, tanto, tanto que a gente começa a achar que é aquilo que é o correto. Não sei se a Rei e o Daniel são assim, porque eles estão mais lá na área mais nobre, lá em cima, nos montes, né? Mas a galera aqui de baixo, né, acha que é malandro e quer sempre ganhar vantagem e tudo. Né? A Catiane, que também é aqui do Rio, o carioca tem essa mania. Mas é não. A palavra diz assim: seja o seu sim, sim, o seu não, não. Queridos, o que é certo é certo, o que é errado é errado. Meio termo é errado. É difícil ser duro assim? É. Mas é isso. Meio termo é errado. Meio termo não é certo. Nós precisamos entender isso. O meio termo é errado. O muro é do diabo, não é de Deus. Então, queridos, nesse mês estejam atentos às propostas que vão aparecer. Nem vão aparecer assim, eu vejo que vai vir assim de bandeja, sabe? Eu me lembro, um tempinho aqui para contar só esse caso. Assim que eu me converti, a Cláudia Otti está aqui, ela me conhece desde a minha conversão, né? Ela é lá de Saquarema, da cidade onde eu era. E assim que eu me converti, eu era usuária de drogas, né? Então, o meu maior desafio na minha conversão foi exatamente abandonar a cocaína. E eu me lembro que eu devia estar um mês assim na igreja e já estava corpo limpo, um mês sem usar. Querido, estou com a minha campainha em casa. E era um colega do tempo passado, assim, Mirella, vim trazer aqui para você um pó. Eu não precisei sair nem de casa, tocou a campainha. E é assim que o inimigo faz. Eu preciso me posicionar e falar, não, eu decidi não negociar. E se você não tem força para falar não, foi o que naquele momento eu não tive a força assim, do não, eu peguei. Mas quando eu peguei, eu falei, opa, tá errado isso aqui. Eu liguei para meus pastores. Falei, acabou, o diabo acabou de bater na minha porta e me entregar. Falei, mas eu não quero. E assim, em 10 minutos eles chegaram na minha casa para poder me ajudar. E muitas vezes nós não vamos conseguir sozinhos. Nós vamos precisar de ajuda. E nós precisamos quebrar o nosso orgulho e pedir ajuda. Quando eu não consigo falar um não, eu preciso pedir ajuda. Porque talvez, queridos, aquela queda minha lá, eu talvez não estivesse aqui hoje. Se eu não tivesse pego meu telefone e ligado pedindo ajuda. Que era exatamente o que o diabo queria, era para me matar ali de vez e acabou. Acabou a Mirella. Então estejam atentos nesse mês para isso. E a chave da vitória para esse mês é a prosperidade de Cristo. Por quê? Eu deixei para contar isso no final, né? Além de tudo de bom que eu falei de Gad, né? O nome Gad quer dizer sorte, né? Quer dizer dinheiro, né? Então é um mês onde o Senhor está mudando mesmo a nossa sorte. É uma prosperidade de Cristo. É uma prosperidade de Cristo. Por quê? Quando a gente se arrepende, quando a gente faz a techuvá, a gente se alinha ao que o Senhor tem para a nossa vida. E quando a gente se alinha ao que o Senhor tem para a nossa vida, as portas se abrem. As portas se abrem. Então eu quero declarar que esse é um mês onde as portas vão se abrir, em que o rei está no campo para te levar nos lugares que ele tem para você. E você venha viver a promessa. Então, dizime com fidelidade. Se você ainda não é dizimista, se você ainda negocia o seu dízimo, hoje é o dia de você fazer a techuvá. É hoje, não é amanhã, nem é hoje, é agora. Faça techuvá, o retorno, o arrependimento. Saia dessa mentalidade de escassez que o inimigo colocou na sua mente. E se você dizimar, vai faltar dinheiro para você pagar conta, para você fazer não sei o quê.
Quero contar um testemunho também rapidinho, porque a gente conta as coisas ruins, tem que contar as boas também. Mês passado, eu tive um problema com um banco, e aí o banco cancelou meu cartão de crédito. Falei, meu Deus, e agora? Porque a gente fica dependente do dinheiro, aí a gente vê o quanto a gente está dependente de mamão. E eu pensei em me arrepender, eu falei, Senhor, me perdoa. Mas aí eu pensei assim, como é que vai ser agora? Porque o que eu sempre fiz? Para eu poder ganhar milhas, coisas, eu uso cartão de crédito. E não tenho dinheiro, eu vou usando cartão. Falei, como é que vai ser esse mês sem cartão de crédito? Falei, amém, Senhor, tem que pagar isso, aquilo. E eu fazia as contas, o dinheiro não dava. Falei, Senhor, eu confio em Ti. Aí o Senhor falou assim, eu permiti que o cartão de crédito caísse, porque você estava muito no automático. Falei, amém, vou descansar, eu vou descansar no Senhor. E aí passou na semana seguinte, né, eu tenho buscado uma recolocação, né, no mercado, estou em busca de mudanças, de avanço na minha vida, estou me movimentando, profeta Rose, né, fazendo a minha parte. E aí meu currículo chegou até uma pessoa X, essa pessoa me ligou e falou assim, eu tenho uma proposta para fazer para você, eu gostei muito do seu currículo e tal. Eu caí na graça dessa empresária. E ela, aí, final de semana eu tenho um trabalho para você. E aí eu fui nesse trabalho e assim, queridos, Deus é muito lindo. Esse trabalho, eu não sei nem explicar, porque não é fixo ainda, né? Há uns freelances que eu estou fazendo, mas o que eu recebi em um dia é praticamente o que eu recebo no mês. E eu falei assim, Deus, cara. Aí aqui onde eu fico aqui no Rio, a minha amiga Lília, ela falou assim, cara, Deus proveu, né? Você sem um cartão, né? E Deus proveu para que você que sobrasse e que eu pudesse pagar mais uma parcela do meu Filhos do Fogo. Se você ainda não se movimentou, se movimente, porque Deus faz, né? Pagar mais uma parcela do Filhos do Fogo e o Senhor fez. Por quê? Eu fui na dependência do Pai. E essa dependência que nós precisamos viver. Primicie com fidelidade. Oferte com ousadia, queridos, porque o Senhor vai te surpreender. O Senhor vai te surpreender. E aí, existe algo que, conversando com a nossa apóstola, né, durante essa semana, no mês de Elul, se profetiza, se declara todos os dias os Salmos 27. Eu vou fechar aqui rapidinho a apresentação. Todos os dias se profetiza, se declara os Salmos 27. E vou te falar, pastor Marcelo, eu já até decorei, eu acho, o Salmos 27, que eu ouvi umas 30 vezes ontem. E aí a nossa apóstola teve a ideia, e junto com o pastor Marcelo, que prontamente disse sim, a nossa voz de trovão, o nosso locutor, né? Do que nós estarmos declarando e profetizando todos os dias os Salmos 27 na nossa vida, junto com o toque do chofar. Por quê? O que quer dizer o toque do chofar? É uma chamada para o arrependimento, é a techuvá. E durante todo o mês de Elul, os judeus tocam o chofar e declaram Salmos 27. Mas, queridos, não é apenas ler. Muita gente só lê, são as vãs repetições. É declarar com sentido, trazer sentido para a sua vida. E aí, antes de ir para outra coisa, eu pedi para recolocar, para vocês verem como é que ficou. Nós vamos colocar no grupo depois. Fizemos algo para facilitar, né, a nossa vida. E vocês já escutem o Salmos 27 abrindo seus ouvidos para aquilo que o Senhor quer ministrar nesse mês nas nossas vidas. Amém? Pode colocar, Rê. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá.
Ainda que se declare guerra contra mim mesmo, assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares nem me abandones, ó Deus meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor, conduze-me por sua vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém, queridos. Que esse mês nós possamos declarar todos os dias esse salmo. E que a gente, cada um conforme o direcionamento que o Senhor der, vai pegando, vai destrinchando e vai mergulhando na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor tem para esse mês. E enquanto nós nos preparamos, hoje é dia de ceia, deixa eu abrir aqui. Mas antes disso, eu quero dar a oportunidade de vocês estarem dizimando, ofertando e primiciando. Porque, queridos, não adianta nada, não adianta nada a gente falar, falar e a gente não ter um entendimento verdadeiro, até chuvar. Então, como eu falei, se você não era dizimista, hoje é o dia de você se tornar. Se você não primiciava, hoje é o dia de você primiciar. Se você não ofertava, hoje é o dia. Porque, queridos, eu quero ampliar meus territórios. Eu quero viver as promessas do Senhor. E eu sei, como eu coloquei naquela imagem, que eu posso saltar. O Senhor vai colocar o chão, que eu confio nele. Eu não confio em dinheiro. Meu Deus não é mamão. E nós precisamos fazer essas declarações para nós mesmos todo o tempo. Porque o mundo quer que o nosso Deus seja mamão. Mas nós não podemos aceitar que a nossa confiança está no Senhor. Amém? Dá um tempinho para vocês fazerem suas ofertas. Rê ou Karina, se puderem colocar um louvor. Peguem os elementos da ceia, que nós vamos ceiar. Eu vou entrar também para pegar o meu, porque quem vai conduzir a nossa ceia é o nosso mestre Juliano Panza. Amém. Rê, você pode colocar um louvor enquanto isso? Eu vaguei, eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você.
Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes. Amém. Amém. Gratidão, Rei. Estão todos aí com o elemento nas mãos, o pão, o vinho. Vou fazer o 1 Coríntios 11, onde o apóstolo Paulo nos orienta da seguinte forma, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, o Senhor Jesus, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Eu convido você a pegar pão e comerem. Senhor, nós temos isso em memória de Ti, Senhor Jesus. Em memória do Teu corpo que foi entregue por nós. Em memória do sacrifício. Hoje nos dá acesso ao trono do Pai. Hoje dá acesso a poder lembrar o tempo que o Rei está no campo. Se não fosse o Teu sacrifício, Senhor, não seríamos considerados filhos da fé. Não seríamos Teus filhos. Te louvamos, Senhor, Teu sacrifício. Nessa manhã declaramos, Senhor, todos os dias das nossas vidas. E que, de fato, Senhor, nós possamos viver a Tua vida, que o nosso eu morra, que o nosso eu caia por terra, para que a cruz, a Tua ressurreição, seja a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim da palavra do Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é meu sangue. Faz isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Pegue agora o vinho, o suco. Nós vamos fazer agora memória nova. E eu gostaria de convidar a eles que estão online para fazer essa oração. Nesse momento que nós lembramos nova aliança, que nós possamos também celebrar esse tempo novo de armos Ju, a gente não está enquanto. conseguindo te entender. Está picotando muito. Coloca o celular da Sarina, talvez. Aí você faz a oração. Tá cortando, Ju. Estão me ouvindo? Sim. É para eu fazer a oração, né? Isso que eu entendi. Tá. Glórias a Deus, aleluias. Shalom a todos, né? Essa palavra que essa palavra, na verdade, possa frutificar em nosso coração e que nesse mês nós possamos, de fato, viver tudo aquilo que nós pregamos. Porque mais do que pregar, mais do que falar, mais do que performar, nós precisamos viver. Eu quero contar um testemunho para vocês o que é vivermos no mercado de trabalho como um campo missionário. Essa semana, numa viagem de trabalho,
Deus tem me permitido ministrar muito a vida de muitas pessoas. E Deus, ele é tão perfeito que ele atrai as pessoas até nós. Não precisa a gente ficar fazendo esforço. Quando nós estamos preparados, Deus vai nos dar a oportunidade. E tinha uma pessoa que estava me acompanhando nestas viagens, o mês todo viajando, e ela se aproximou de mim e começou a querer saber muito de Jesus, falar de Deus, e eu, né, sempre falando, e toda vez que eu vou treinar, palestrar, enfim, eu sempre falo, né, da minha fé. E retornando dessa viagem, incrivelmente, né, Deus vai conectando as pessoas, e um dos diretores da empresa, eu descobri que que ele é pastor, e nós viemos falando, né, acerca do reino, dentro do carro, e essa pessoa que estava ali dentro do carro, que não é cristã, começou a falar assim: meu Deus, eu quero viver isso que vocês vivem. Como que eu faço para ter esse Jesus? Eu falei: você quer aceitar Jesus? Ela: eu quero. Então você vai aceitar agora. E ali eu orei com a pessoa dentro do carro e ela aceitou Jesus. E ali ela falou assim: eu quero viver essa vida nova que vocês tanto falam e que eu tanto ouvi a Thaís falar durante todas essas viagens que nós fizemos juntas. Eu tenho uma sede de Deus, mas eu não sei nem como matar essa sede. Gente, é isso que eu falo. Isso é viver na prática. Quando você não precisa ficar pregando, né? Quando você não precisa, você só precisa viver. E você precisa deixar que as pessoas entendam que você é uma pessoa de fé, é uma pessoa que de fato carrega um chamado nesta terra para tocar vidas. E ali eu fiquei muito feliz porque eu vou dizer para vocês, esse ano Deus, eu falo que eu sempre coloco na minha lista de desejos para o ano, sempre eu coloco assim: Deus, que esse ano eu possa ganhar nem que seja uma alma para Jesus. E coloco vários desejos, mas eu vou dizer para você que um dos desejos que nunca falha, que Deus sempre me surpreende, muito mais do que eu peço, é esse item na minha lista. Que você possa colocar isso também na sua lista de desejos, como prioridade. Que você possa ganhar almas para Jesus. Nós temos ainda 3 meses do ano para terminar esse ano e que você possa chegar no final desse ano e fazer um balanço. Quantas almas eu ganhei para Jesus esse ano? É sobre isso, ok? Feche os teus olhos. Eleva sua cabeça para o alto, onde está o trono do nosso Abba, que tudo vê, tudo sabe e tudo pode. Pai, eu quero orar nesse momento, Senhor, de uma forma muito especial. Primeiramente, eu quero exaltar o teu nome, porque só o Senhor pode nos proporcionar coisas tão maravilhosas. Quando nós colocamos o nosso coração no reino, sem ego, sem orgulho, sem soberba, sem mediocridade, sem individualismo, Pai. Nós vivemos o extraordinário de Deus. Quando a nossa motivação está, Senhor Deus, alinhada com o seu coração, não com o nosso bem-estar, não com os nossos desejos egoístas, não em auto nos promover, mas promover o teu reino, promover Jesus na vida das pessoas, Pai. Quando nós nos colocamos diante disso, o Senhor prontamente nos atende, Pai. Eu quero te louvar, eu quero te bendizer, porque só o Senhor pode nos proporcionar isso. Tu és o Deus que reina sobre todas as coisas, tu és o Deus que governa todas as coisas. E nós queremos agradecer por este mês, onde Jesus se coloca em campo por nós, para nos ajudar, para nos fortalecer. Senhor, que nesse tempo em que Jesus está no campo, ele possa esquadrinhar o nosso coração e ver se há em nós algum caminho mau, algo que prejudica o teu reino, algo que ainda não está alinhado com o teu reino, com a tua vontade. Vê se há em nós alguma motivação, Abba, egoísta, e ajuda-nos a vencer isso.
Arranca de nós isso, Pai. Que quando nós falarmos do teu reino, quando nós ministrarmos, quando nós tivermos a oportunidade, Deus, de sermos porta-voz do Senhor nesta terra, não haja em nós nenhum orgulho, Pai, em alto nos promover ou qualquer coisa nesse sentido, mas que sejamos humildes, Pai, e que a nossa motivação esteja no amor pelas vidas, Pai, no amor pelas almas, no amor pelo teu reino, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nesse tempo, Senhor, o Senhor possa nos dar a oportunidade, Deus, de tocar ainda mais vidas do que nós temos tocado. Pai, que nesse mês o Senhor, Pai, nos ajude, nos instigue, nos empodere, Pai, com o teu Espírito, a seguirmos adiante com intrepidez, com força, com ousadia, Senhor Deus, para falar do teu reino, para manifestar o teu poder, para tocar, Senhor Deus, estas almas e para que possamos, de fato, sermos igreja nesta terra. Pai, em nome de Jesus, tira dos nossos olhos a maldade, tira do nosso coração, Pai, a maldade, tira, Senhor Deus, do nosso campo sistêmico toda a frequência maligna, Senhor, em nome de Jesus. Guarda-nos, Senhor, guarda a nossa família, guarda a nossa casa, guarda, Senhor Deus, os nossos bens, guarda a nossa integridade física, emocional, espiritual, diante de tudo aquilo que está por vir. E eu quero, Senhor Deus, como profeta do Senhor nesta terra, profetizar que Jesus venha a campo na nossa nação. Que o Senhor Jesus venha a campo na nossa nação. Que Jesus venha a campo na nossa nação e ouça o clamor desta nação. Ouça o clamor desta nação, Pai. Derruba, Senhor Deus, toda a fortaleza do inimigo. Senhor, em nome de Jesus, que toda a fortaleza de Satanás comece a ser ruída nesta nação, Pai. Que as bases sejam ruídas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti por uma intervenção poderosa e divina, Senhor Deus, na nossa nação. Senhor, lança confusão no arraial do inimigo, para que ele perca as forças. E que venha, Senhor Deus, venha o Teu reino, venha o Teu reino, venha o Teu reino sobre nós e sobre a nossa nação, Pai. E que a companhia de Daniel possa ser estruturada, fortalecida, alinhada para viver o teu propósito nessa terra, Senhor. E que todos nós que estamos no nosso campo missionário, que é o nosso trabalho, possamos tocar vidas e ganhar almas para o Senhor. É o que eu oro, Pai. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor Deus, os dízimos, as ofertas, abençoa, Senhor Deus, cada ofertante, todos aqueles que são fiéis, Pai, e abençoa também aqueles que ainda estão, Senhor Deus, tendo que lutar por isso nas suas vidas, Pai. Dê a eles êxito, Senhor Deus, para que possam viver o teu extraordinário. É o que eu oro e te peço, Senhor Deus, que tenhamos um mês abençoado de favor do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Glórias a Deus, que Thaís, todos eu acho que a vocês Rose possam. quer falar. Tá, pode falar, Rose. Amém, querido. Shalom, shalom. Meu Deus, eu estou aqui toda me tremendo, Mirella, com essa palavra tremenda. Thaís, que oração maravilhosa. E esse é o mês, é uma pauta dessa oração que nós temos que seguir mesmo. Para que nós queremos as coisas que nós pedimos para o Senhor? E como Deus, como o João fala, Deus é tão interesseiro que quando a gente está na oração certa, acontece. Para que nós vamos pedir as coisas que nós vamos pedir para o rei neste campo? Para que vai servir? Grande, grande, grande. Eu quero falar com a Catiane. Catiane, é a primeira vez você aqui, Catiane? Não? Nossa, glória a Deus. Mas eu quero falar com você que Deus falou grandemente comigo. Catiane, eu vejo você muito como uma pessoa tronco. E o que é uma pessoa tronco? Uma pessoa tronco é o tronco da família.
ela que resolve, as pessoas buscam por ela e as decisões, as últimas decisões são feitas por ela, mas tem um perigo aí, porque isso torna a pessoa controladora. E às vezes você sofre com isso, porque tudo você quer controlar. E como a Mirella bem falou nesse mês, temos que tomar cuidado com o controle, porque às vezes você não vê acontecer aquilo que você quer que aconteça e você sofre muito com isso. Então, Deus fala para você esse mês descansar nele, que você vai ver as coisas acontecer quando você descansa nele. Você vai ter muito mais sabedoria. Então, descansa mesmo, tá? É, a Cláudia tá aqui ainda? A Cláudia Roth tá aqui ainda? Não Acho tô que ela vendo teve que ela. sair, mas se quiser, você me manda, Rose, que eu mando para Ah, ela. tá bom, tá bom. Eu quero só agora, Deus aqui me deu um direcionamento sobre esse mês para todos nós, todos da companhia. Querido, nós temos, bem a Mirella falou, nós temos que agir, nós temos que ter ação nesse mês, principalmente nesse mês. Nós passamos muitos desafios. Ontem mesmo, ontem à noite, o Marcelo falou assim: ai, eu não quero passar por isso, não. Será que é possível passar essa situação? Falei, aí eu citei para ele que Jesus falou, né? Se for possível, passe de mim esse cálice, porque foram meses bem desafiadores para todos nós. E para nós aqui também não foi diferente. E eu quero dizer para vocês, queridos, que não é possível passar esse cálice. Nós precisamos passar pela situação, porque nós temos que ser persistentes, resilientes e sermos aprovados. Então, para isso que nós temos que passar certos cálices, para sermos aprovados. E aí eu quero aqui passar para vocês um direcionamento que Deus aqui que eu tô, gente, eu fiquei o tempo todo o culto aqui me tremendo, anotando as coisas aqui, minha mão começava a tremer aqui, nem sei se eu vou entender minha letra aqui depois. Queridos, mas eu só vou passar para quem marcar aqui, que aí eu sei que você quer esse direcionamento. Vai, vocês querem? Quem quer? Quem quer? Eu quero esse direcionamento. Você quer, Aninha? Queridos, nós vamos marcar na nossa agenda um horário que nós vamos encontrar com o nosso Pai no campo. Eu não quero que isso seja uma religiosidade, que nós só vamos encontrar com o nosso Pai, com o nosso Deus no campo, com o nosso Rei, aquele horário. Nós temos o tempo todo, mas vai ter um horário que vai ser, porque nós temos que nos movimentar, nós temos que guerrear, e vai ser uma guerra. Você vai escolher um tema, um propósito da sua oração, e você vai marcar na sua agenda a hora que você vai encontrar com o nosso rei no campo, e você vai pedir aquilo que você precisa pedir. Ah, Rose, mas eu tenho tantas coisas para pedir, nossa, são tantas coisas. Mas você vai escolher uma, porque uma só, queridos, uma só vai estar ligada a todas as outras coisas. Você vai escolher uma coisa. E nesse horário que você marcar na sua agenda, que você vai encontrar com um rei, você vai conversar com ele sobre essa situação na sua vida. E você vai, para ficar mais claro, é uma situação que vem sendo recorrente na sua vida. Sabe? Não sei se é finanças, se é doença, se é emocional. Você vai colocar isso na sua agenda. Você vai colocar lá, não sei se é durante o dia, tal hora, eu tenho um encontro
com o meu rei no campo, onde eu vou largar tudo, onde eu vou acordar de madrugada, aonde eu vou fazer tudo para ter esse encontro com o meu rei. E com o meu rei, nós vamos conversar sobre essa situação. Amém, queridos? Deu para entender? Deu? Amém. Eu quero só orar porque para que o diabo não venha roubar essa situação, para que você coloque a pauta certa na sua agenda e o horário que você determinar, para que você entenda que vai ser poderoso esse mês na sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus. Senhor, coloca aqui, Pai. Eu não sei se o Senhor vai trazer através de sonhos. Eu não sei se o Senhor vai usar pessoas, mas o Senhor pode usar todas essas estratégias, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor coloque a pauta correta, Senhor, no coração dessas pessoas e que muitas situações, Pai, em nome de Jesus, situações que vêm se arrastando durante anos nas nossas vidas, ela vai se resolver em nome de Jesus durante todo esse mês que nós vamos nos encontrar com o Senhor, Pai. E ali nós vamos conversar com o Pai. Ali nós vamos ter direcionamento, nós vamos ter respostas do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, que o diabo não pode roubar, não pode cair. Eu declaro que essa situação não vai cair no esquecimento. Em nome de Jesus, nós vamos nos movimentar e nós vamos, Senhor, em nome de Jesus, agir em fé, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada pela palavra. Obrigada. Karina, tem algum recado para dar, Thaís? Karina. Essa semana temos a célula da Companhia de Daniel presencial aqui em Ponta Grossa, quinta-feira, às 19h30. E quero reforçar aí ao pastor Marcelo, que eu não esqueci da nossa conversa na última festa, viu, pastor Marcelo, sobre a célula. Ah, os desafios estão chegando, então eu vou te lembrar de mais um desafio, tá? Você falou que até setembro, né, começaria a célula aí, pastor Marcelo. Então, bora lá. Pessoal de Ponta Grossa e região estão todos convidados. Convide mais alguém também para estar conosco, ok? Seria isso. Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo domingo. Amém. Antes, eu esqueci de um recado. Tem também o encontro das crianças, na sexta-feira, às 19 horas. Papai e mamãe, preparem seus filhos, porque nós estamos vivendo um tempo lindo com eles e eu creio que será tremendo. Amém? Eu acho que é isso, queridos. Bom domingo para vocês. Aproveitem a família. Uma semana abençoada. Shalom, shalom.